Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam a organização intergovernamental que está tomando o protagonismo da economia global, conhecida como BRICS, que é um dos grupos econômicos mais poderosos do mundo e que até o ano passado muitas pessoas nunca sequer tinham ouvido falar. Mas agora é notícia no mundo todo. Juntos vamos ver que a cúpula dos BRICS começa hoje. As expectativas para a próxima cúpula do BRICS não partem apenas dos 5 membros do BRICS. Um dos temas do encontro é o crescimento do grupo na economia mundial. Apesar de não ser o nome mais lisonjeiro, os BRICS controlam 26,7% da área superficial do mundo, 41,5% da população global e cerca do que os Estados Unidos ou a União Europeia, e eles estão apenas crescendo à medida que o tempo passa. Os membros dos BRICS anunciaram planos para intensificar o comércio entre si. Eles até falaram sobre introduzir uma moeda comum que poderia efetivamente excluir o controle dos Estados Unidos sobre este grande grupo de nações comerciais. O que, segundo os Estados Unidos, poderia ser uma tendência preocupante, porque, obviamente, esses países não têm as melhores relações políticas com o resto do mundo. A Rússia está atualmente lutando uma guerra que foi universalmente criticada pelos Estados Unidos e seus aliados, e a China deixou claro que quer retomar o controle de Taiwan e trazê-la sob controle direto do país. A cooperação econômica contínua tem sido um dos melhores dissuasores para esse tipo de conflito nas últimas décadas. As sanções econômicas são uma ferramenta poderosa que não envolve necessariamente ser arrastado para um conflito armado entre superpotências nucleares, que a maioria dos membros dos BRICS são. Se esses países puderem formar um bloco comercial ou um tijolo comercial, adivinha? Então, não apenas países como os Estados Unidos podem perder muito do comércio global, que tem sido um dos principais motores de seu crescimento econômico ao longo do último século, como também pode significar que um dos equilíbrios econômicos da agressão militar desaparecerá e haverá menos obstáculos no caminho de países como Rússia e China para fazerem o que quiserem. Bem, este é um cenário de pior caso. Mas mesmo se esse grupo usar sua relação apenas para fomentar acordos comerciais, dado seu tamanho e influência, ainda poderia remodelar radicalmente a economia global. Se nada mais, é um estudo de caso realmente interessante sobre a dinâmica da cooperação econômica global, porque uma coisa a se lembrar sobre esse grupo é que muitos deles nem mesmo gostam uns dos outros. Então, qual é o objetivo econômico do grupo BRICS? Ele representa uma ameaça para os países não incluídos neste grupo? O surgimento dos BRICS. O termo BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, foi criado nesse cenário de busca por novas áreas de desenvolvimento e pelo crescimento econômico que alguns desses países já apresentavam. É dessa forma que, em 2001, o termo começa a aparecer nos primeiros relatórios de Jim O'Neill. Ele era um importante economista americano, líder de um gigantesco banco de investimentos que orientava seus investidores a buscarem esses países, economias emergentes, como lugar atrativo para o capital. O'Neill defendia que esses países apresentariam grande crescimento nos próximos anos e seriam, assim, os tijolos da economia mundial. Em inglês, tijolo é traduzido como brick, e daí vem a origem do acrônimo BRIC. É importante destacar que, até esse momento, esse termo era apenas uma sigla em um relatório de um grande banco. Era usada para descrever amplamente o grupo de economias asiáticas em rápido crescimento, originalmente Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Os economistas fazem isso com outras coisas também. Eles se referirão ao dólar americano como a moeda de reserva global, mas não há acordos formais ou regras oficiais para dizer que o dólar americano é a reserva mundial.
Hoje trouxe a patrocinadora do canal, a Múltiplos Investimentos. A Múltiplos é uma empresa de consultoria de investimentos independente. Ela ajuda você a investir com inteligência e organizar seu planejamento financeiro completo, para que você atinja seus objetivos financeiros e conquiste sua liberdade financeira. Ao investir com a Múltiplos, você ainda recebe um cashback mensal diretamente na sua corretora, pois eles não recebem comissão pelos produtos indicados, garantindo a isenção do conflitos de interesse. Você, que está assistindo ao vídeo, vai receber 10% de desconto no valor de entrada. Se interessou? Caso queira saber mais, clica no link fixado aqui nos comentários que um dos planejadores da Múltiplos entrará em contato o mais breve possível com você. Os países usam outras moedas para o comércio o tempo todo. É só que eles usam o dólar americano mais porque é o mais fácil de trabalhar e o mais amplamente aceito. A diferença aqui é que os países do BRICS, ou originalmente apenas os países do BRIC, porque a África do Sul ainda não estava incluída, viram esse agrupamento e pensaram consigo mesmos que sim, essa é realmente uma boa ideia, deveríamos nos unir. A primeira menção real do grupo BRICS foi no início dos anos 2000, mas foi só em 2009 que os países envolvidos tiveram sua primeira cúpula formal na Rússia, onde líderes das 4 nações se reuniram para discutir a situação econômica global. Reformar instituições financeiras, lembrando que isso estava acontecendo logo após a crise financeira global de 2008, e eles falaram sobre como seus países poderiam cooperar melhor no futuro. Um mês após a primeira cúpula, as nações do BRIC anunciaram a necessidade de uma nova moeda de reserva global que fosse estável e previsível. Seu anúncio nunca mencionou diretamente o dólar americano, mas cada um dos países individualmente havia sido crítico de sua dominância no passado. Um ano depois, a África do Sul, um país que também estava se desenvolvendo rapidamente na época, juntou-se ao grupo e os países começaram a organizar cúpulas anuais para discutir vários objetivos econômicos. Um dos maiores projetos implementados desde a formação do grupo foi o estabelecimento do novo Banco de Desenvolvimento, mais comumente conhecido como Banco dos BRICS. Esta é uma organização muito parecida com o Fundo Monetário Internacional, que faz investimentos em economias em desenvolvimento para aumentar sua produção econômica e, esperançosamente, a longo prazo, torná-las participantes que agregam valor no comércio global, o que deve, todas as outras coisas sendo iguais, deixar todos os países melhores. A adesão ao Banco dos BRICS é muito mais limitada do que a adesão ao FMI, que é basicamente composta por todos os países do mundo, exceto Cuba, Coreia do Norte, Mônaco, Cidade do Vaticano, Liechtenstein e, finalmente, Taiwan, porque a China continental não permite que isso aconteça. Mas o Banco dos BRICS está crescendo muito e isso assusta muito os Estados Unidos, pois, ao que parece, o FMI ganhou um concorrente à altura. As nações do BRICS também discutem planos para construir seus próprios cabos ópticos submarinos para ligar todos os países membros diretamente. Isso não é apenas um sinal de cooperação econômica, mas também um esforço de segurança nacional, porque muitas nações estão atualmente usando cabos ópticos de propriedade e operação americanos. É um fato pouco conhecido que a maior parte do tráfego da internet global ainda é conduzido através de cabos submarinos. Satélites são usados, mas eles não têm nem de longe a mesma capacidade de dados. Um cabo de propriedade americana seria mais suscetível à espionagem americana, então faz sentido que eles queiram ter sua própria rede. Este é um exemplo de onde uma cooperação mais próxima poderia levar a menos dependência de economias mais desenvolvidas. É importante ressaltar que o primeiro mecanismo é o New Development Bank, NDB, ou Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS.
O mesmo é um banco que funciona como investidor para possibilitar o desenvolvimento econômico nos países que fazem parte do grupo. Ela também está operando em seu próprio interesse, que pode ou não ser o melhor interesse do grupo como um todo. As relações políticas entre a China e a Índia, outro membro dos BRICS, têm sido historicamente tensas. Os dois países têm disputas territoriais de longa data e vários confrontos militares nas fronteiras comuns. Mesmo com essas tensões, eles ainda cooperam no grupo dos BRICS. É difícil dizer. O grupo fez progressos na cooperação econômica e no desenvolvimento de projetos conjuntos, como o Banco dos BRICS e a discussão de cabos ópticos submarinos. No entanto, as tensões políticas e as diferentes agendas nacionais podem dificultar a cooperação em longo prazo, afetar a dinâmica dentro do grupo. Em suma, os BRICS são um exemplo interessante de cooperação econômica entre nações em desenvolvimento. Eles têm potencial para mudar a dinâmica do poder econômico global, mas também enfrentam muitos desafios internos, mas olhando de uma outra ótica. Qual vai ser o novo futuro econômico do mundo com a China como maior influente do mundo? Particularmente, eu gostaria de uma mudança. Mas será que essa mudança seria boa? O sucesso dessa nova ordem mundial dependerá de sua capacidade de superar desafios e se adaptar a um mundo econômico em constante mudança. Obrigada por assistir.